7 carros que não vendem no Brasil, mas que seria muito legal se vendessem. Bom, beleza, vamos lá. 7 carros que eu acho que seria muito legal se eles fossem oferecidos no Brasil, porém não são, sei lá por qual motivo. Então, vamos direto à lista aqui. O primeiro carro da lista é óbvio, é um clássico aqui para quem deseja coisa que não tem disponível no nosso mercado, Mazda MX-5, famoso Miata. Cara, é um roadster leve, simples, motorzinho aspirado, de manutenção simples, barata, confiável. Cara, seria muito divertido. É um carro que eu, com certeza, teria. Não sei onde eu ia usar com aquela capota, né? Se bem que tem aquela versão RF, que tem a capota rígida, que talvez fosse um pouco mais adequado para os níveis baixos de segurança do Brasil, né? O quanto que custaria um Mazda MX-5 se ele fosse oferecido no Brasil? Bom, eu puxei aqui, ele custa nos Estados Unidos a partir de 29 mil dólares, tá? Então é um carro de 30 mil dólares. Um outro carro que tem um preço similar é um Mini Cooper S. O Mini Cooper S parte ali dos 32 mil dólares, né? Então, aqui no Brasil, o Mini Cooper S está sendo vendido por 300 mil reais, 299, pois é, por mais incrível que pareça. Então, o Miata seria um carro um pouco mais barato até no Brasil do que o Mini Cooper, né? Se ele fosse oficialmente vendido aqui, obviamente, né? Não estou falando de importação independente, aí o carro sai mais caro mesmo por causa de impostos e tudo mais. Reclama com o governo, a culpa não é minha. Então, assim, ia custar a partir de uns 280 mil reais um carrinho desse. Imagina que legal. Não estou dizendo que isso é pouco dinheiro, obviamente que não é, né? Mas é mais barato do que um Mini Cooper. E é um carro tração traseira, câmbio manual, coisa que não existe mais. Só tem o Miata de carro básico, barato, entre aspas, né? Que custe menos de, sei lá, 100 mil dólares, né? O Miata, né, o MX-5, ele tem um motor 2.0 aspirado. O 2025 rende 181 cavalos e 20,9 kgfm de torque. Tração traseira, câmbio manual de 6 marchas, tem uma opção de automático também, 6 marchas também, faz o 0 a 100 ali na casa dos 6 segundos. Teria mercado? Essa é a questão. Acho que sim, né? Óbvio, minúsculo, né? No Brasil, qualquer carro esportivo vende muito pouco, mas ele ia vender tanto quanto vende um Mini Cooper, por exemplo, o exemplo que eu usei aqui, né? Vamos para o próximo carro, então. O segundo carro que eu acho que deveria vir para o Brasil, que eu coloquei aqui, é o Golf R, né? Isso aí muita gente já falou. O Golf R é um Golf com tração integral, então ele é basicamente um Audi S3 com roupa da Volkswagen, então ele é um pouquinho mais barato, né? Porque a Volkswagen é a versão do povo, é o carro do povo, isso que significa Volkswagen, para quem não sabe. No Brasil a gente teve um carro que é a A35 AMG, que já saiu do mercado, e ela custava ali 450, né? Hoje em dia, 0 km, ela ia estar custando uns 480, né? Fazendo um ajuste aqui. Então, o Golf R ele ia custar, sei lá, uns 430 mil, um pouquinho a menos do que um A35. Vendeu a A35, não vou falar que vendeu muito, obviamente que não vendeu, mas vendeu a A35 AMG. Eu tenho certeza que ia vender mais ainda o Golf R, porque o brasileiro gosta muito de Volkswagen, tem uma seita aí de pessoas que amam Volkswagen. E é um carro com uma mecânica mais conhecida, né? O famoso EA888888888888 da geração 4, né? Que é a última geração desse motor, rende 328 cavalos, 42,8 kgfm de torque. E esse carro tem tração integral, né? Ele tem um câmbio DSG de 7 marchas, tem a opção de manual, mas é óbvio que não ia vir para o Brasil também, porque a gente nunca recebe esse tipo de coisa. Já vende pouco, imagina o manual, ninguém ia querer, todo mundo ia falar, não, para que eu vou comprar o manual, eu vou tomar pau de carro fuçado no farol. Então eu vou comprar o DSG, seria o DSG que viria para cá, mas tá bom, eu já não estaria reclamando, já ia estar muito feliz que o Golf R veio para o Brasil. Faz de 0 a 100 ali em menos de 5 segundos, graças à tração integral. Então, sim, eu acho que teria mercado, com certeza. Venderia sim. Venderia 3 carros, brincadeira. Mas venderia, sei lá, 1000 carros em 2 anos. Não sei. Algo assim. Pouco, mas venderia. Eu acho que talvez justificasse o investimento de trazer um modelo importado mesmo para cá, né? Ele ia custar caro, ia custar mais de 400 mil reais, obviamente. Mas
ia vender mais do que a A35. Se a Mercedes trouxe uma A35, por que a Volkswagen não traria o Golf R? Terceiro carro da lista, Mazda CX-30, mais um Mazda. E agora eu estou falando de um crossover, vocês estão vendo aí na imagem. O CX-30 é um crossoverzinho, né? Um segmento que está super em alta hoje em dia. E ele seria assim do tamanho de um HR-V, um Corolla Cross, talvez, alguma coisa assim. E é exatamente nessa faixa de preço que ele custa. Ele parte lá de 24 a 25 mil dólares nos Estados Unidos. O HR-V também custa isso, custa 26 mil dólares. O Corolla Cross, estou vendo aqui, também parte de 24 mil dólares. E assim, ó, por exemplo, o Corolla Cross e o HR-V, qualquer um dos dois, aqui no Brasil custa entre 180 até 210 mil reais. Então o CX-30, se a Mazda trouxesse oficialmente para o Brasil, ia custar isso. Se eles produzissem aqui, obviamente, né? Se fosse importado, ia custar um pouquinho mais. Eu acho que teria mercado. Eu gosto muito da Mazda, porque a Mazda, para mim, une o útil ao agradável. Continua sendo um carro japonês extremamente confiável. Fora do Brasil, eles vendem muito bem. Eles não são ruins de mercado. Então, ele une o carro japonês confiável com um carro que tem um estilo, né? Muito distinto, né? E aqui no Brasil, o carro bonito vende muito bem. As pessoas priorizam bastante o design dos carros. Pode ver, o Volkswagen Nivus vende quase tão bem quanto um Polo, mesmo custando muito mais caro, porque ele é um carro que tem um design diferente, um design chamativo e dá muito certo. Ó, vamos falar de ficha técnica desse CX-30, né? Ele tem algumas versões, mas a mais básica, que eu acho que deveria vir para o Brasil, ela já é muito boa. Ela já é um carro que tem um motor 2.5 aspirado, com 191 cavalos, 25,7 kgfm de torque, e ele tem a opção de tração dianteira ou tração nas quatro. Provavelmente já vinha o mais básico do básico, só tração dianteira. Câmbio automático de 6 marchas, que eu acho um pouco mais agradável de usar do que o CVT que tem no HR-V e no Corolla Cross. Faz de 0 a 100 ali na casa dos 8 segundos. Então sim, eu acho que teria mercado para um Mazda CX-30. Eu acho que ele se daria bem aqui, porque a Mazda é uma marca que tem uma fama boa, né, fora do Brasil. Aqui não tem nenhuma, porque ela saiu daqui do Brasil faz tempo, já não opera mais aqui. Eu acho que teria mercado sim. Esse segmento está em alta no mundo inteiro e com certeza eu não vejo porquê. Inclusive, eu acho que a Mazda deveria voltar para o Brasil sim. Basicamente não tem nenhum motivo para uma montadora não se instalar aqui no Brasil, né? Contém ironia. Quarto carro da lista, esse aqui não é muito comum eu falar sobre, mas eu já vou explicar. Toyota Prius. Você já viu como que é o Prius da última geração? Vou mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo as imagens aí. Ficou um carro bonito, não ficou? O Prius não tem mais aquela cara de carro chato, né? De carro que não tem graça, que é feio, sofre bullying, né? Não, olha só, o Prius tem cara de Lamborghini Huracan hoje em dia. E o Prius não é mais um carro lerdo, tá? Ele tem uma versão 2.0 híbrida, né, agora, que rende a partir de 180 cavalos. Tem até uma versão plug-in que tem 220 cavalos. Continua sendo um carro híbrido, né? Câmbio CVT, não é um negócio esportivo, né? Que você vai fazer curva rápido, que você vai sair rápido. Mas não é mais um negócio letárgico, né? Ruim de andar, que você fica para trás de todo mundo, não. E tem uma autonomia gigantesca de mais de 1.000 quilômetros esse carro. Mas assim, para mim o mais interessante do novo Prius é o visual. Ele é um carro que tem um visual muito legal, eu acho muito bonito. Eu sei que isso é subjetivo, mas eu tenho certeza, eu duvido. Se alguém aqui não achou esse Prius atual bonito, deixa aqui no comentário. Eu não vou bloquear você, porque você provavelmente não tem bom gosto, mas, né, opinião é opinião, cada um tem a sua, né? Mas deixa aqui nos comentários se você não acha por algum motivo esse carro bonito. Meu, eu acho que ficou muito bonito. Nenhum Prius do passado foi bonito. Todos eram feios, tá? Isso não é uma opinião, é um fato. É um fato. Então, mas esse aqui eu acho que está muito bonito. O Prius não é mais o que ele era antes. Ah, se eu acho que teria mercado? Com certeza, com certeza. O híbrido está em alta, né? Esse carro tem uma versão que não é plug-in, né? Que eu não acho tão ruim assim, carro híbrido. Agora o plug-in é difícil. O plug-in a gente não tem estrutura no Brasil, é muito difícil. A maioria dos condomínios não deixa você carregar, a maioria das casas não tem estrutura e tudo mais, né? Então um carro híbrido não plug-in, eu acho que teria mercado. Quanto que eu acho que ele custaria? Esse é um carro, ele ia ser importado, ele não ia ser fabricado no Brasil, né? Então assim, um Corolla Cross aqui no Brasil custa 210 mil reais, 219 mil, 220 mil reais o Corolla Cross, a versão híbrida. Só que ele tem um motor 1.8, né?
Nos Estados Unidos, ele não tem essa versão 1.8. O Corolla Cross híbrido, o sedã tem a versão 1.8, mas o Corolla Cross híbrido, ele só vem com o mesmo motor do Prius, que é um 2.0 híbrido, e ele custa a partir de 28 mil dólares. Então, assim, ele aqui no Brasil ia ser um carro de 250, 260 mil reais, o Prius ia chegar por esse preço também, se ele fosse oficialmente vendido pela Toyota aqui no Brasil. Teria mercado, sim, eu acho que teria. Eu acho que venderia, sim, porque é um carro muito legal, muito bonito. Eu acho que ia vender, com certeza eu acho que ia vender. Quinto carro agora, Ford Bronco. Eu sei que a gente tem o Bronco Sport aqui no Brasil, a Ford trouxe importado também, mas o Bronco mesmo é outro carro, tá? É outro carro. Ó, eu tô mostrando as imagens aí para vocês. Esse carro, ele é o concorrente do Jeep Wrangler, né? É o concorrente do Wrangler. A Bronco Sport não é. O Bronco Sport é um SUVzinho de shopping, né? Que é o que vocês falam aí, né? O Bronco não, o Bronco é um carro off-road mesmo, igual o Wrangler, né? Mas muito mais refinado, muito melhor, um carro muito melhor do que o Wrangler, né? Minha opinião, pelo menos, né? Quanto que ele custaria no Brasil? Nos Estados Unidos ele custa 39 mil dólares, tá? Ele custa 39 mil dólares, a partir de 39 mil, a versão mais básica, 39 mil dólares, sobe até 55 mil dólares. O Jeep Wrangler custa a partir de 35 mil dólares, tá? E aqui no Brasil, o Jeep Wrangler custa apenas 500 mil reais, tá? 499 mil reais o Jeep Wrangler. Pode olhar na Web Motors aí. Então o Bronco, se a Ford trouxesse para cá, mesmo que importado, né? Porque é o caso do Wrangler também, ia custar um pouquinho mais, ia custar uns 540, 550 mil reais. E eu acho que ele ia vender mais do que o Wrangler, que é um carro muito melhor, de verdade. Ele é um carro que dá para você usar, ele tem uma estabilidade boa, não tem muito ruído em estrada em velocidade alta. E o Wrangler tem. O Wrangler não é um carro muito refinado para usar, né, em estrada, principalmente. O motor básico do Ford Bronco é um 2.3 EcoBoost, né, turbo, com 300 cavalos. Tração nas 4, né, e câmbio automático de 10 marchas, 0 a 100 em 7 segundos, tudo mais, né. Então eu acho que sim, teria mercado. Ele cumpriria o papel que o Wrangler não conseguiu cumprir. O Wrangler não vende no Brasil, é muito caro e, sinceramente, não é... né? Deixar minha opinião para lá, né? Agora eu vou um pouco mais longe, eu tô chegando nos negócios meio impossível aqui, tá? Sexto lugar. Vocês já ouviram falar do Ineos Grenadier? Tô mostrando aí para vocês. Chegou um, né, para importadora no Brasil essa semana aí, né? Esse é um carro muito legal, cara. Muito legal. Ele é uma releitura da Land Rover Defender, basicamente, né? É um carro off-road. E, assim, no mundo inteiro, carro para trilha vende bem, tá? Eles têm mercado, tem espaço para esses carros no Brasil. No Brasil também. Quanto que ele custaria? É caro, né? Óbvio, é um carro caro, né? Nos Estados Unidos, ele parte ali por volta dos 80, 83 mil dólares. E é a mesma faixa de preço de uma Range Rover Sport. Então, você viu quanto custa uma Range Rover Sport no Brasil? É a partir de 1 milhão, 1 milhão e 89, de acordo com o site Land Rover, estou mostrando para vocês aí na tela. Então, assim, o Ineos Grenadier, se ele viesse para cá, importado mesmo, se trouxesse para cá, ia sair por um pouco mais do que isso, provavelmente, né? Mas, assim, eu acho que venderia. Se vende Range Rover, eu acho que venderia o Ineos também, porque é um carro muito diferente, muito interessante para você fazer longas viagens. Ele tem um motor confiável. Eu sei que BMW não tem muita fama de confiável, né? Mas esse carro usa o motor B58 da BMW, que é o melhor motor que a BMW já fez. E essa é a mecânica que ele usa. Então é um 3.0 da BMW, que é um 6 cilindros em linha. Nessa configuração rende 286 cavalos e 45 kg de torque. Tem um câmbio ZF de 8 marchas. É um conjunto mecânico de BMW, entendeu? Que colocaram nesse jipão aí, né? Tração nas 4 com reduzida, bloqueio diferencial, tudo, né? Óbvio que não é muito rápido, porque é um tijolo, né? Então faz de 0 a 100 na casa dos 8 segundos, né? Então, assim, eu acho que teria mercado. É óbvio, pequeno, né? Óbvio, não, é um carro de R$1 milhão. No Brasil as coisas são caras, né? Tem imposto, né? Essas coisas que vocês sabem aí, né? Mas eu acho que podia trazer, sim. Podia. Trouxe para os Estados Unidos, trouxe para outros países, podia trazer para o Brasil. Sétimo e último carro agora. Vocês já ouviram falar do Alpine A110? O Alpine A110.
é um esportivo de motor central da Renault. Estou mostrando as fotos aí para vocês. Isso é um carrinho legal, é um Porsche Cayman, né? Basicamente francês, exótico, diferenciado, né? Ele custa na Europa ali por volta dos 65 mil euros, que é o mesmo preço de um 718 Cayman de entrada, entendeu? Aqui a Porsche anuncia no site deles 535 mil, a partir de 535 mil reais pelo 718 Cayman. Podia custar isso um pouquinho mais, né? Se eles trouxessem, se a Renault trouxesse oficialmente esse carro para o Brasil. Ele tem um motor 1.8 turbo, rende ali por volta dos 250 até 300 cavalos, dependendo da versão, tá? Mas é tração traseira também. A única opção de câmbio é um automatizado lá de dupla embreagem, 7 marchas, pesa por volta de 1.100 kg, então é um pouquinho menos potente, mas mais leve do que uma Cayman, né? Faz 0 a 100 ali na casa dos 4,5 segundos. Se teria mercado? Não, obviamente que não. Não teria. Ia vender... Tinha que trazer no mesmo pressuposto do Honda Civic Type R, né? E do Corolla, do GR Corolla que a Toyota trouxe. É tipo um número limitado de carros, só para é uma espécie de jogada de marketing, para a marca mostrar para o público do que ela é capaz, né? Então é para isso que essas marcas fazem isso, né? Não é para ter lucro, né? Não é para ter lucro. Eu acho que poderia trazer nesse mesmo pressuposto. Falar, isso aqui existe, viu, Brasil? Né? A gente é capaz de fazer esses carros legais, não só esses lixos aí que vocês estão... Não, brincadeira, não é lixo. Esses carros aí que vocês estão vendo na rua, acostumados aí, como é que é? Captur, né? Tem uns carros da Renault hoje em dia que não é isso. Não é só isso que a Renault faz, e a Renault podia trazer só para mostrar, falar, tem coisa mais legal que a gente faz também, né? Tudo bem que não é para vocês, mas a gente faz. Então é isso, gente. Essa foi a lista. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem algum outro carro que vocês têm em mente, que vocês gostariam que eu colocasse nessa lista aqui, deixa nos comentários. Quem sabe daqui a um tempo eu faço um outro vídeo desse com esses carros que vocês me mandarem. Então deixa aí nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo, fazer aquela coisa toda, né? Curte aí, se inscreve no canal. Faz isso porque esse é o nosso trabalho. E a gente não está cobrando nada de vocês para dar essas informações riquíssimas que a gente está trazendo aqui, né? Não esquece de seguir a gente também nas redes sociais, tudo com o mesmo nome, Stage Roots. E até o próximo vídeo. Tchau.